Saúde e paz, amados irmãos, amadas irmãs, aqui congregados na Catedral Cristo Rei, a Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte, nossa amada Arquidiocese. Acolho a todos com muito carinho, na alegria de presenças tão ilustres e de podermos assim, juntos, à luz da Palavra de Deus, abrir o nosso coração ao seu amor. Porque é desse amor que nós precisamos para ter forças para o caminho, coragem da profecia e, sobretudo, labutas missionárias para construir um mundo que seja justo, fraterno e solidário. Dom Joel está aqui conosco, irmão bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Padre Alexandre, diácono José Samuel, colaboradores e ministros. E assim formamos esse povo de Deus hoje convidado a abrir o coração neste caminho fecundo que nós estamos fazendo, que é o caminho do tempo do Advento, preparando-nos para o Natal do Senhor. Na alegria de hoje abençoaremos o nosso presépio, lembrados sempre o presépio, intuição bonita e fraterna de São Francisco de Assis, é um grande e importante convite para a simplicidade de coração, para a confiança em Deus e, sobretudo, para crescermos na consciência vocacional. Estamos no ano vocacional na Igreja do Brasil, de que somos irmãos e irmãs uns dos outros. Somos irmãos e irmãs uns dos outros porque somos filhos e filhas de Deus. Por isso, uma tarefa importante para nós, como igreja, como cristãos, superar divisões, superar polarizações e superar a dinâmica que lamentavelmente muitas vezes acontece de fazer do outro que é irmão ou irmã um adversário ou um inimigo. Nós estamos no coração do mundo como filhos e filhas de Deus a caminho do reino definitivo com essa importante tarefa: ajudar os corações a se abrirem, ajudar a criar fraternidade, a aumentar em nós a compaixão pelos irmãos mais pobres, sofredores e doentes, como Deus é compassivo para conosco. Por isso, muitas vezes, na voz do salmista, dizemos: se Deus olhasse a nossa fraqueza e a nossa iniquidade, o que seríamos nós? Deus é compassivo para conosco. Somos chamados também a viver a compaixão para com os irmãos, mesmo aquele que se põe na contramão como adversário. Aliás, irmãos e irmãs, essa é a grandeza do cristão. E essa é a sua nobre tarefa: espalhar no mundo sementes de fraternidade e de solidariedade. E como é necessário agora neste tempo da nossa sociedade brasileira, quando, sobretudo, a política, e particularmente a política partidária, causou divisões nas famílias, nas comunidades e entre as pessoas. O tempo do Advento vem, portanto, como uma oportunidade para reconstruirmos as relações entre pessoas na fraternidade universal. Por isso, a nossa consciência nesse tempo do Advento, preparando-nos para o Natal do Senhor, Ele vem ao nosso encontro, vem compassiva e misericordiosamente, como nós precisamos ir ao encontro uns dos outros. Vamos assumir essa tarefa na família, no trabalho, em todo lugar, essa tarefa missionária, iluminados por nossa consciência vocacional, de que vale a nossa palavra que edifica. Importantes são os nossos gestos que criam fraternidade, porque sem fraternidade a economia pode crescer, as organizações sociais podem ser adequadas e qualificadas, mas sem o sentido de fraternidade nós colocamos tudo a perder. E talvez não possamos fazer o nosso sentido de fraternidade valer apenas por acariações, por lógicas, por dizer isso ou aquilo. Nós faremos isso se o nosso coração for um coração compassivo, como é o coração de Deus para conosco.
Por isso, na liturgia de hoje, segundo domingo do tempo do Advento, aproximando-nos para o Natal do Senhor, ouvimos duas vozes fortes. A primeira é a voz do profeta Isaías. Ele nos lembra que há uma possibilidade de tudo ser bom e diferente com a força do amor de Deus. E na simplicidade, por isso ele diz, do tronco de Jessé, um tronco seco, vai nascer um broto. E esse broto de esperança é uma pessoa, que ele ainda não conhece, mas que a segunda voz da liturgia de hoje, na voz de João Batista, o precursor, fala quem é: Cristo. Por isso ele diz, eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Para lembrar que nós somos destinatários da força amorosa de nosso Deus. Temos que tomar consciência disso para nos abrir afetivamente e efetivamente. Deus nos pede essa abertura de coração. Por isso precisamos ouvir a voz do profeta Isaías para nascer em nós esperança. Nada está perdido. Muitas coisas na contramão do bem e do amor, mas Deus que tudo pode conserta pela força do seu Espírito Santo. Esta consciência, amados e amadas de Deus, nos deve abrir o coração afetivamente, para que nele more aquele que vem ao nosso encontro, Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio, o desafio de conversão. O tempo do Advento é um tempo em que a luz da esperança que brilha nos deve devolver a consciência importante e bonita de que cada um de nós é morada de Deus. E se cada um de nós é morada de Deus, nós somos no coração do mundo instrumentos do seu amor para recompor a vida, para alcançar novos propósitos e para dar sentido à vida que temos que viver. Por isso o apóstolo Paulo, uma terceira voz importante na carta aos Romanos, no trecho proclamado, nos lembra que nós precisamos ser uma voz a partir de um coração que esteja em sintonia com o coração de nosso Deus. Por isso o nosso desafio, num tempo de muitas vozes, sobretudo muita gente diz muita coisa, nós somos chamados como cristãos a dizer aquilo que edifica. As redes sociais facilitam o nosso dizer e nos faz cair na simplicidade ou na superficialidade, melhor dizendo, de modo que a nossa voz pouco significa para devolver ao coração do outro a alegria do viver. O profeta Isaías anuncia aquele cheio do Espírito Santo de Deus e João Batista concretamente o apresenta. Somos chamados, irmãos e irmãs, a uma sensibilidade profunda desta presença, porque podemos correr o risco de ter uma presença de uma pessoa e não sentir a força de sua presença. Nós precisamos sentir a força da presença de Cristo, que é o único Senhor e Salvador, aquele que é depositário de toda a força do Espírito Santo de Deus, e que ao nos batizar com este Espírito nos faz criaturas novas. Adverte-nos, portanto, a palavra de Deus que não podemos ser como aqueles a quem João chamou de raça de víboras, exatamente porque têm tudo, falam de tudo, oferecem tudo, têm importância social, mas falta-lhes um coração tocado pela força do amor de Deus. Vamos nos deixar tocar pela força do amor de Deus. É um exercício que a gente tem que fazer diariamente e a todo momento. Os místicos da nossa igreja, nesta tradição de mais de 2000 anos, os místicos nos lembram que nós precisamos sentir a presença de Cristo até que essa presença se misture com o nosso respirar. Não podemos apenas lembrar dele de vez em quando, mas sentir a presença amorosa dele para fazer de cada um de nós instrumento do seu amor.
como instrumento do amor de Deus, não damos conta só por nós. A tarefa é grande, a labuta missionária é exigente. Nossa presença cidadã no coração do mundo também nos exige mais do que aquilo que pensamos, porque temos muitas situações a curar corações feridos, reorganizar a vida e fazer valer, não quem ganhou e quem perde, mas fazer valer a fraternidade universal. Vamos prosseguir no caminho do tempo do Advento, para que nossos corações cresçam em sintonia com o coração de Deus. Assim, nossas famílias, nossos movimentos eclesiais, nossas comunidades paroquiais vão derramar no coração do mundo o novo do amor de Deus. O nosso mundo está precisado do novo do amor de Deus. E Ele se manifesta em nós e no nosso coração faz morada, para que cada um de nós, onde estiver, cuide bem da palavra que diz, cuide bem de ter um coração que seja fraterno, para que nós possamos modificar os cenários da vida e do mundo, sobretudo aqueles que são vergonhosamente cenários de pobreza e de miséria. Vamos, portanto, irmãos e irmãs, escutar a voz de Isaías para reacender em nós a esperança. Escutar a voz de João Batista para sabermos que não temos rumo senão com Ele, Cristo, Salvador do mundo. E eu escutar a voz de Paulo, que o nosso coração transmita e possa, de fato, qualificadamente testemunhar o amor de Deus. E nós sintamos no coração do mundo como uma grande tarefa que temos, a tarefa importante de anunciar o amor, anunciando o reino de Deus. Portanto, em nosso coração também brote a esperança, e da esperança brotada em nosso coração, por sabermos que Deus está conosco e vem ao nosso encontro. Por isso celebramos no Natal do Senhor, nós sejamos uma voz que ajuda a criar entendimento, diálogo, que ajude a criar a fraternidade universal. No instante de silêncio, refaçamos o nosso compromisso e o desejo de sermos instrumentos do amor de Deus, porque do Pai somos filhos e filhas, e do Filho somos missionários e missionárias. E assim, com a força do Espírito Santo, possamos prosseguir na labuta que não termina de construir um mundo justo, fraterno e solidário, a caminho do reino definitivo.